Que Deus e os céus guardem a sua vida. Se você vai sair de casa hoje e sente que precisa de proteção, se há algo te perseguindo que você não consegue ver, mas sente, se há situações na sua vida que parecem maiores do que você consegue enfrentar, eu quero te dizer uma coisa antes de começarmos. Nenhuma força das trevas é maior do que o Deus que está com você. Prepare o seu coração. Vamos orar agora. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jeová Nissi, Deus que é o nosso estandarte de vitória, Jeová Shammah, o Deus que está presente, Jeová Shalom, Deus da paz, Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos. Meu Deus, eu venho diante do teu trono de graça nessa manhã em nome de Jesus. E eu venho com uma oração de livramento e proteção, porque a tua palavra diz no Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Essa promessa é para esta pessoa hoje. Ela habita no esconderijo do Altíssimo, ela descansa à sombra do Onipotente, e nenhum mal vai tocá-la hoje. Eu venho interceder por esta pessoa que está me ouvindo agora. O Senhor sabe o que está vindo contra ela. O Senhor sabe as armadilhas que o inimigo preparou no caminho dela hoje. O Senhor sabe as forças invisíveis que estão tentando atrapalhar o destino dela. E eu venho declarar nessa manhã que essas armadilhas não vão funcionar. Que essas forças não têm poder sobre quem está coberto pelo sangue de Jesus. Antes de entrarmos mais fundo na oração, eu quero te contar 3 histórias da Bíblia de pessoas que foram livradas e protegidas pelo poder de Deus em situações impossíveis. A primeira história é a de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões por causa da sua fé. Seus inimigos pensaram que tinham vencido. Pensaram que os leões fariam o trabalho sujo deles. Mas a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel passou a noite inteira na cova dos leões e não teve um arranhão sequer. E no dia seguinte, quando o rei foi ver o que havia sobrado de Daniel, ele encontrou Daniel vivo, íntegro e em paz. E os mesmos homens que jogaram Daniel na cova foram destruídos pelos mesmos leões que não conseguiram tocar em Daniel. Eu declaro que assim como Deus fechou a boca dos leões para Daniel, Deus vai fechar a boca de todo inimigo que está vindo contra esta pessoa hoje. Que o que foi preparado para destruí-la vai se voltar contra quem o preparou. A segunda história é a de Eliseu e seu servo. Um dia, o servo de Eliseu acordou cedo e viu que a cidade estava cercada por um exército enorme de cavalos e carros de guerra. E ele foi correndo para Eliseu e disse, ai, meu senhor, que faremos? E Eliseu disse, não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse, Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O exército de Deus era muito maior do que o exército inimigo. Eu declaro que os olhos desta pessoa sejam abertos agora para ver que o exército de Deus está ao redor dela. Que os que estão com ela são muito mais do que os que estão contra ela. A terceira história é a dos 3 jovens hebreus. Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a adorar o ídolo do rei Nabucodonosor. E o rei ficou tão furioso que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o habitual. Tão quente que os soldados que jogaram os 3 jovens na fornalha morreram pelo calor. Mas os 3 jovens entraram na fornalha e não morreram.
E quando o rei olhou para dentro da fornalha, viu não 3, mas 4 pessoas caminhando no meio do fogo. E o quarto tinha a aparência do Filho de Deus. Eu declaro que assim como o Filho de Deus entrou na fornalha com os 3 jovens, Jesus está com esta pessoa em cada situação de fogo que ela enfrentar hoje. Que o fogo não queime, que a chama não abrase, que nem o cheiro de fumaça fique nessa vida. Eu quero te contar mais 2 histórias antes de começarmos a orar de forma mais intensa. A 4ª história é a de Paulo e Silas. Paulo e Silas foram presos injustamente, açoitados e jogados na prisão com os pés presos no tronco. Era meia-noite. Estavam com o corpo ferido, com dor, sem conforto, sem esperança humana de saída. E o que eles fizeram no meio de tudo isso? A Bíblia diz que eles oravam e cantavam hinos a Deus. E de repente, houve um grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram, todas as correntes se soltaram. Não só as de Paulo e Silas, mas as de todos os presos. Eu declaro que assim como o louvor de Paulo e Silas abriu as portas da prisão, a oração que você está fazendo agora está abrindo as portas de toda a prisão espiritual que está na sua vida. Que as correntes se soltem agora. Que as portas se abram agora. Que o que estava preso seja libertado agora pelo poder de Deus. A 5ª história é a de Josué em Jericó. Josué e o povo de Israel se depararam com uma cidade completamente murada, completamente fechada, completamente impenetrável. Humanamente era impossível entrar. Mas Deus deu uma estratégia que parecia loucura para a mente humana. Marchar ao redor da cidade por 7 dias em silêncio e no 7º dia dar um grande grito. E quando o povo obedeceu e gritou, os muros de Jericó desabaram completamente. Eu declaro que todo muro que o inimigo levantou ao redor da vida desta pessoa está desabando agora. Que toda barreira está sendo removida. Que todo obstáculo está sendo destruído. Que o que parecia impenetrável está se rendendo ao poder de Deus agora. Pai Todo-Poderoso, inspirado por essas histórias, eu venho agora interceder por esta pessoa com toda a autoridade que tenho em Cristo Jesus. Meu Deus, eu te peço proteção sobre a vida desta pessoa hoje. Que ao sair de casa essa manhã, os anjos do Senhor vão na frente dela, abrindo o caminho. Que os anjos vão ao lado dela, protegendo cada passo. Que os anjos vão atrás dela cobrindo as costas, que esta pessoa esteja completamente cercada pelo exército de Deus em todos os seus caminhos hoje, que nenhum acidente toque nessa vida hoje, que nenhuma bala perdida chegue perto, que nenhum assalto, nenhuma violência, nenhuma maldade de homem consiga alcançar esta pessoa hoje. A tua palavra diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu declaro essa promessa sobre a vida desta pessoa agora. Meu Deus, eu te peço o livramento de todo mal espiritual que estiver agindo contra esta pessoa. Todo feitiço que foi feito contra ela, eu declaro que é desfeito agora pelo poder do sangue de Jesus. Toda maldição que foi lançada, eu declaro que é quebrada agora. Toda palavra negativa que foi proferida contra o destino desta pessoa, eu declaro que cai por terra agora. Todo olho gordo, toda inveja, toda obra feita para atrasar, para bloquear, para destruir o que Deus tem para esta pessoa, eu declaro que é consumida pelo fogo de Deus agora. Agora eu preciso pausar a oração por um momento para te pedir algo muito importante. Se essa oração está tocando o seu coração agora, deixa o seu gostei. Quando você deixa o like, você está dizendo ao YouTube que essa palavra é boa para você.
E o YouTube vai levar essa oração para outras pessoas que também precisam de proteção e livramento hoje. Se você ainda não se inscreveu, aperta em inscrever-se agora e ativa o sininho, porque todo dia, às 7 da manhã, eu trago uma oração poderosa para abençoar a sua vida. E escreve aqui nos comentários o nome das pessoas da sua família para eu cobrir cada uma com proteção nessa manhã. O nome do seu filho, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do seu pai. Porque nenhum nome que estiver nos comentários vai sair daqui sem estar coberto pelo sangue de Jesus. Vamos continuar orando. Meu Deus, eu te peço livramento e proteção sobre a mente desta pessoa, de todo o pensamento de morte, de todo o pensamento de desistência, de todo o pensamento de derrota. Que o capacete da salvação cubra a mente desta pessoa agora. Que cada pensamento que não vem de Deus seja capturado e destruído antes de conseguir se estabelecer. Meu Deus, eu te peço livramento e proteção sobre o corpo desta pessoa, de toda doença que o inimigo está tentando plantar, de toda enfermidade que está tentando se instalar, de todo vírus, de toda bactéria, de toda força que está tentando atacar esse corpo. Que o sangue de Jesus corra como um escudo imunológico sobrenatural por cada veia, cada artéria, cada célula desse corpo hoje. Meu Deus, eu te peço livramento e proteção sobre o lar desta pessoa. Que o sangue de Jesus seja espalhado sobre cada porta, sobre cada janela, sobre cada cômodo dessa casa. Que nenhum espírito de perturbação entre nesse lar hoje. Que nenhuma obra das trevas consiga se instalar dentro dessas paredes. Que os anjos do Senhor sejam posicionados nas 4 esquinas dessa casa agora. Meu Deus, eu te peço livramento e proteção sobre os filhos desta pessoa. Que onde os filhos forem hoje, os anjos os acompanhem. Na escola, no trabalho, na rua, no trânsito. Que os olhos de Deus estejam sobre cada filho representado nessa oração hoje. Que nenhum mal chegue perto deles. Que as más companhias sejam afastadas. Que as armadilhas do inimigo preparadas para os filhos sejam desarmadas agora pelo poder de Deus. Meu Deus, eu te peço livramento e proteção sobre as finanças desta pessoa. De todo roubo, de toda fraude, de todo golpe que o inimigo está tentando aplicar. Que os recursos desta pessoa sejam protegidos pela mão de Deus. Que nenhuma mão ladrona consiga alcançar o que pertence a ela. Meu Deus, eu te peço livramento e proteção sobre os sonhos desta pessoa. De todo espírito de adiamento que está tentando fazer ela desistir do que Deus colocou no coração dela. De toda voz que diz que é tarde demais. De toda circunstância que parece confirmar que o sonho nunca vai se realizar. Meu Deus, que o Senhor proteja cada sonho, cada visão, cada projeto que o Senhor mesmo depositou nessa vida. Que o fogo de Deus consuma todo o ataque do inimigo contra o propósito desta pessoa. Meu Deus, eu te peço livramento e proteção sobre a saúde mental desta pessoa, da depressão que tenta se instalar, da ansiedade que tenta dominar, do pânico que tenta paralisar, da insônia que tenta roubar o descanso. Que o Espírito Santo venha agora como um médico sobrenatural da mente e trate cada ferida, cada trauma, cada cicatriz emocional que está servindo de porta de entrada para o inimigo. Meu Deus, eu te peço livramento e proteção sobre a vida espiritual desta pessoa, de todo espírito de tibieza que está tentando esfriar a fé, de todo espírito de religiosidade que está tentando substituir o relacionamento verdadeiro com Deus por rituais vazios,
de todo espírito de dúvida que está tentando fazer ela questionar a existência e o amor de Deus. Que o fogo do Espírito Santo avive a chama da fé nessa vida agora. Que o amor de Deus seja derramado de novo no coração desta pessoa pelo Espírito Santo. Meu Deus, eu te peço agora que o Senhor revele a esta pessoa as armadilhas que o inimigo preparou para os próximos dias. Que o discernimento espiritual dela seja aguçado. Que ela consiga perceber quando algo não está certo. Que ela consiga perceber quando uma situação é uma armadilha disfarçada de oportunidade. Que a sabedoria de Deus a guie em cada decisão, em cada escolha, em cada caminho que ela precisar tomar nos próximos dias. Meu Deus, eu oro agora por aquela situação específica que essa pessoa está enfrentando e que a faz sentir medo toda vez que pensa nela. Aquele problema específico que parece não ter solução. Aquele inimigo específico que não para de atacar. Aquela circunstância específica que parece estar fora de controle. Meu Deus, o Senhor sabe qual é. Eu não preciso nem nomear. E eu declaro que o Senhor está agindo nessa situação específica agora. Que a solução que faltava está a caminho. Que o inimigo que não parava de atacar está sendo detido pelo exército de Deus agora. Que a circunstância que parecia fora de controle está nas mãos de Deus agora. Pai, eu intercedo agora por cada pessoa que está ouvindo essa oração e que tem um inimigo declarado. Alguém que está trabalhando ativamente para destruir a sua vida, o seu casamento, o seu trabalho, a sua reputação. Meu Deus, que o Senhor se levante como guerreiro contra esse inimigo. A tua palavra diz: não toques nos meus ungidos e aos meus profetas não faças mal. Que todo aquele que está levantando a mão contra esta pessoa, unge do Senhor, sinta o peso de ter se levantado contra um filho de Deus. Meu Deus, eu declaro agora Isaías 54:17 sobre a vida desta pessoa. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Nenhuma arma, nem a doença, nem a pobreza, nem a separação, nem a calúnia, nem o feitiço, nem a maldição. Nenhuma arma forjada contra esta pessoa vai prosperar hoje. Isso não é um desejo, é uma herança, é o que pertence a quem serve ao Senhor. Meu Deus, eu quero agora fazer uma declaração profética sobre a vida desta pessoa. Eu declaro que esta pessoa vai chegar em casa hoje inteira. Eu declaro que esta pessoa vai chegar em casa hoje com paz. Eu declaro que esta pessoa vai chegar em casa hoje com testemunho do que Deus fez. Eu declaro que os anjos que foram enviados essa manhã para protegê-la vão cumprir a missão completamente. Eu declaro que não vai faltar um só cabelo da cabeça desta pessoa. Eu declaro que o Senhor vai ser glorificado através da proteção que vai operar na vida desta pessoa hoje. Meu Deus, eu te peço livramento de toda armadilha relacional, das pessoas erradas que o inimigo está tentando colocar no caminho desta pessoa para destruir relacionamentos, para criar confusão, para semear discórdia. Que o discernimento de Deus venha sobre esta pessoa para reconhecer quem está ao seu lado com boa intenção e quem está ao seu lado com intenção de causar mal. Meu Deus, eu declaro agora o Salmo 23 sobre a vida desta pessoa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes. Guia-me por veredas de justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado e o teu báculo me consolam. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos.
unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que cada palavra desse salmo se cumpra na vida desta pessoa hoje. Levanta a tua mão direita agora, levanta a mão e aponta para o céu. E repete comigo com toda a fé que você tem. Senhor, eu declaro que sou protegido pelo poder do teu nome hoje. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará hoje. Nenhum mal vai me tocar hoje. Os anjos do Senhor estão ao meu redor agora. O sangue de Jesus cobre a minha vida, a minha família e a minha casa agora. Toda maldição é quebrada, todo feitiço é desfeito, toda armadilha é destruída. Eu saio de casa hoje coberto pela proteção de Deus. E onde eu for hoje, Deus vai na minha frente. Nada e ninguém pode me fazer mal, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, eu quero agora interceder de forma específica pela proteção desta pessoa no trânsito hoje. Que os anjos a acompanhem em cada quilômetro percorrido. Que o carro seja protegido de acidentes, de colisões, de pneus furados em lugar perigoso. Que os semáforos se abram no tempo certo. Que o caminho seja livre de perigos. Que ela chegue em segurança em cada destino. Meu Deus, eu intercedo pela proteção desta pessoa no trabalho hoje, de colegas que querem prejudicá-la, de chefes que estão planejando injustiças, de situações que podem colocar em risco o seu emprego ou o seu negócio. Que o favor de Deus vá na frente dela no ambiente de trabalho, que ela seja vista com bons olhos, que as suas competências sejam reconhecidas. Que as armadilhas preparadas pelos invejosos se voltem contra os que as prepararam. Meu Deus, eu intercedo pela proteção desta pessoa nas redes sociais e no ambiente digital. De golpes, de fraudes, de pessoas mal intencionadas que estão usando o ambiente digital para causar dano. Que os olhos desta pessoa sejam abertos para reconhecer armadilhas digitais. Que os dados dela sejam protegidos. Que a sua reputação seja guardada das mentiras que circulam nas redes. Meu Deus, eu intercedo pela proteção desta pessoa contra ela mesma. Contra decisões tomadas no impulso que podem trazer arrependimento. Contra palavras ditas na raiva que podem destruir relacionamentos. Contra escolhas feitas no desespero que podem complicar ainda mais a situação. Que o Espírito Santo seja um freio sobrenatural toda vez que esta pessoa estiver prestes a tomar uma decisão que não vem de Deus. E por fim, meu Deus, eu te peço que esta pessoa experimente hoje, de forma concreta e visível, a proteção de Deus. Que aconteça algo hoje que ela reconheça claramente como a mão de Deus aguardando. Que ela veja com os próprios olhos um sinal de que os anjos estão com ela. E ao final do dia, ela olhe para trás e diga: Deus me protegeu hoje. E que esse testemunho seja o combustível da fé dela para os próximos dias. Agora você pode sair de casa sabendo que está protegido. Os anjos estão com você. O sangue de Jesus cobre você. O exército de Deus está ao seu redor. Você não está sozinho em nenhum momento desse dia. Ouça essa oração por 7 dias seguidos toda manhã antes de sair de casa. 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. Cada dia que você ouvir é um dia a mais de declaração de proteção sobre a sua vida. Você vai ver a mão de Deus te guardando de formas que você nem vai perceber imediatamente, mas que depois vai olhar para trás e ver como Deus esteve em cada detalhe. Não esquece de escrever nos comentários o nome dos seus familiares, porque eu vou cobrir cada nome com proteção nessa manhã. E compartilha essa oração agora
com alguém que você ama. Porque a proteção de Deus que você declarou sobre a sua vida pode alcançar a vida de outra pessoa através do seu compartilhamento. Que Jeová Nissi, o Deus que é o nosso estandarte de vitória, te livre e te proteja grande e poderosamente hoje e sempre. Até a oração de amanhã.